Aí aqui, pessoal, daqui para frente a gente vai dar só uma pincelada sobre função orgânica, vocês viram. Aí a gente vai dar uma revisada rápida, só para vocês, na realidade, só para vocês observarem como isso pode ser trabalhado e construído usando o aplicativo, tá certo? Primeiramente aqui a gente vai passo a passo falando sobre as funções. Aí as que vocês já viram foi hidrocarboneto e aletos. Aí fala, eita, o que é hidrocarboneto? O que são os aletos, né? Aí vocês vêm, vamos lá para o aplicativo, tá certo? Pessoal, como vocês já viram, hidrocarbonetos são funções orgânicas que têm presente em sua cadeia carbônica apenas carbono e hidrogênio. Hidrogênio, por isso que fala hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Simples assim. Esse anel aromático aqui e esse propano aqui que eu estou mostrando para vocês são hidrocarbonetos, tá certo? Você não vê outro átomo além de carbono e hidrogênio, tá certo? Aí você fala, e o que são os aletos? Aí, pessoal, entra aquela função muito legal que a gente usa da tabela periódica para vocês terem uma visão ampla, né? Os aletos, usando a tabela periódica aqui, gente, os aletos são os elementos, são cadeias carbônicas que têm ligado em sua cadeia halogênios. Aí você tem que saber quem são os halogênios. São os elementos aqui do grupo 17, que antigamente, né, era chamada da família 7A. Flúor, cloro, bromo, iodo, são os que são usados, né? A gente usa só praticamente até o iodo, não usa mais os outros. Flúor, cloro, bromo, iodo. Se você pegar qualquer um desses elementos e clicar em um hidrocarboneto, ele não é mais hidrocarboneto. Você viu agora que eu cliquei no flúor, coloquei um flúor no anel aromático, tá certo? Então, esse anel aromático com esse flúor não pode mais ser chamado de hidrocarboneto, tá certo? A gente chama agora de aleto orgânico, tá certo? Ele tem uma cadeia hidrocarbônica, mas está ligado a um flúor. Então a gente chama de aleto orgânico, beleza? Podemos pegar o cloro e colocar no propano, certo? Aí o cloropropano, tá certo? Também isso aqui é um aleto orgânico, simples assim. Então a diferença, simples assim, então a diferença de um hidrocarboneto para um aleto orgânico é que você pega um halogênio do grupo 17 e coloca na cadeia carbônica, tá certo? Aí você transforma esse hidrocarboneto em um aleto orgânico, tá certo? Daí, pessoal, como a gente está falando de funções orgânicas, o que são funções orgânicas? São substâncias que apresentam a mesma estrutura, né? A mesma estrutura e, consequentemente, elas terão a mesma propriedade química, tá certo? Eles vão ter propriedades parecidas. Só que para que um composto seja da mesma função orgânica que outro, ele precisa ter o mesmo grupo funcional. Nesse caso aqui, por exemplo, qual é o grupo funcional aqui do álcool? Para que haja uma cadeia carbônica seja um álcool, tá certo? Para que um composto orgânico seja um álcool, ele precisa ter uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, carbono que só tem ligações simples. Para que seja fenol, também usa a hidroxila, só que a hidroxila tem que estar ligado diretamente a um anel aromático. E o enol é quando você tem uma hidroxila ligada a um carbono que tem uma dupla, ou seja, um carbono que tem uma insaturação, tá certo? Então, o que acontece nesse caso aqui, a insaturação é uma dupla. Então, normalmente os alunos confundem essas três funções. Então, vamos lá, a diferença de álcool, fenol e enol, tá certo? Aqui a gente pode construir dessa forma. Temos três cadeias, tá certo? Podemos colocar a hidroxila aqui, ó. Vamos lá no oxigênio, beleza? Só clicar aqui no oxigênio desse, no hidrogênio desse, e a gente forma o álcool. Perceba, o vermelhinho é o oxigênio e aqui é o hidrogênio, que é a hidroxila. Hidroxila ligada a um carbono saturado, a gente diz que é um álcool. Se você colocar um oxigênio, ou seja, uma hidroxila ligado a um carbono com uma dupla, a gente chama de enol. E se você colocar uma hidroxila ligado a um anel aromático, a gente chama de fenol. Agora vamos girar aqui essas moléculas para a gente ver como é que elas ficam, né? Como é que elas ficam com essas estruturas.
girando muito rápido, a rotação muito rápida. Deixa eu ver se aqui, deixa eu diminuir a velocidade. Pronto, ó. São três funções orgânicas que apresentam hidroxila. Aqui tiver, aqui ó, a hidroxila a um carbono que tem uma dupla, a gente chama de enol. Quando tiver uma hidroxila ligada a um carbono saturado, a gente chama de álcool. E quando você tiver uma hidroxila ligada ao anel aromático, aí você chama de fenol, tá certo? Então fica aí o exemplo de como seria essa estrutura aí em três dimensões, tá bom? Então isso aí vocês podem também treinar e construir. Deixa eu mostrar as estruturas em duas dimensões. São essas aqui, ó. A hidroxila é esse OH, tá certo? O OH ligado a um carbono saturado, a gente chama de álcool. O OH ligado ao anel aromático, a gente chama de fenol, tá certo? E o OH, que é a hidroxila, que a gente está chamando, ligado a um carbono que tem uma dupla, a gente chama de enol. E aqui, pessoal, a gente vai brincar um pouco aqui com uma função orgânica, né? Que é bem presente aí, que são os compostos, um grupo de função orgânica, que são os compostos carbonilados, né? Por que que leva esse nome de compostos carbonilados? Porque todos eles têm esse grande ator aí que vocês estão vendo na imagem, que é a carbonila, tá certo? O que é a carbonila? É um grupo funcional, tá certo? Que tem um carbono ligado a um oxigênio, tá certo? E essa ligação é feita por uma dupla, tá certo? Todos esses compostos carbonilados terão em sua cadeia essa carbonila presente. Por exemplo, essa carbonila em si aqui, se eu for dizer que função ela faz parte aqui, essa carbonila, ela já é um aldeído. O aldeído, no máximo, ele pode ter só um carbono a mais. Por exemplo, se eu for chegar aqui, ó, nesse caso aqui, o aldeído, que a gente vai dar o nome desse aldeído aqui, é o conhecido formol, tá certo? O formol tem essa estrutura, tá bom? Um carbono, dois hidrogênios e ligado a uma dupla aí com o oxigênio, tá certo? Aí eu posso colocar aqui assim, ó, no máximo um carbono no aldeído. O aldeído ele só pode ter no máximo um carbono ligado à sua cadeia. Um carbono a mais, além do carbono da carbonila, tá certo? Pronto, tá certo? Isso daqui ele é um acetaldeído, tá certo? Ou o famoso etanal, né? Tem dois carbonos. Então, quando vocês virem uma carbonila ligada na extremidade de uma cadeia, na ponta de uma cadeia, tá certo? Com um hidrogênio ligado a essa carbonila, você já sabe que ele é um aldeído, tá certo? E tem outra função orgânica muito conhecida que eu costumo dizer que é a irmã do aldeído, que tem uma única diferença. No caso aqui, o aldeído está na extremidade, tá bom? Então, no máximo, uma carbonila, no aldeído, a carbonila pode estar ligada só a outro carbono, tá certo? Então aqui, ó, você já conhece a carbonila, que é C-O. Então, se essa carbonila tiver ligado a no máximo um carbono, tá certo? Você já sabe que é aldeído. E se ela tiver entre dois carbonos, a gente já diz que é cetona, tá certo? Cetona, aldeído. Cetona, aldeído. Perceba que o aldeído ele está na ponta, tá certo? Com o hidrogênio ligado a ele, a carbonila com o hidrogênio ligado. Toda a cadeia carbônica que tiver uma carbonila na ponta ligada a um hidrogênio, a gente sabe que é aldeído. Se essa carbonila estiver entre dois carbonos, aí a gente diz que é uma cetona. Vamos para a imagem que a gente aprende escrevendo. Olha aqui, ó. A carbonila, tá certo? Todos eles têm carbonila. Quando é que vai ser aldeído? Quando essa carbonila estiver na ponta da cadeia com o hidrogênio. Tá certo? Não existe aldeído com carbonila no meio da cadeia. Tá bom? Então aqui a carbonila ligada a um hidrogênio. E a cetona é quando você tem uma carbonila no meio de dois carbonos. Tá certo? Agora vamos comparar dois pares, o ácido carboxílico e o éster. Eles têm uma semelhança, também parecida com a semelhança de aldeído e cetona,
O ácido e o éster também têm uma semelhança. Qual é? Por exemplo, o ácido carboxílico também tem uma carbonila. Só que no lugar desse hidrogêniozinho aqui, ele vai ter uma hidroxila. Pronto. Isso é um ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele tem uma carbonila e uma hidroxila ligada ao mesmo carbono. E ele também fica na ponta. Tá certo? Por que é carboxílico? Carbox, por causa da carbonila, e xílico, por causa da hidroxila. Tá certo? Então, aqui, ó, quando você tiver uma cadeia que tiver uma carbonila e uma hidroxila, a gente chama de ácido carboxílico. E qual é a diferença do ácido carboxílico para o éster? É que o éster, no lugar de uma hidroxila, ele tem um oxigênio ligado a uma cadeia carbônica. Por exemplo, é só você fazer isso aqui, ó. Pegar aqui um carbono. Pronto, essa é a diferença. Olha só, éster, tá bom? O éster tem o grupo carboxila, aqui, ó, ligado entre carbonos. Carbonila, oxigênio. Olha a diferença do éster para o ácido. O ácido, ele tem uma hidroxila, tá certo? E tem uma carbonila. O éster, ele tem o quê? Ele tem, no lugar da hidroxila, ele vai colocar aqui também mais um carbono. Aqui, ó. Tem hidroxila aqui? Pronto. Aí você coloca o oxigênio ligado a um carbono. Tá vendo? Esse é o éster, para não confundir. Tá bom? E agora nós temos outra função orgânica, que é o anidrido e a amida. A amida já faz parte dos compostos aqui nitrogenados, mas que aqui a gente tá focando nos compostos carbonilados, todos os que têm carbonila, por isso que a amida está aqui. Mas vamos ver o anidrido e a amida, a diferença. O que é o anidrido? O anidrido, que é muito pouco usado, a gente mal usa, tanto que às vezes a gente até nem dá muito foco no anidrido, porque ele é pouco usado. Mas aí qual a diferença do ácido carboxílico para o anidrido? A diferença é que no lugar desse hidrogênio aqui, a gente coloca outra carbonila. Por exemplo, ó, olha o anidrido. Você põe o carbono aqui, tá certo? E coloca um oxigênio com uma dupla, ou seja, você bota outra carbonila. Isto, aqui, ó. Esse é o anidrido. Quando você tem uma carbonila, outra carbonila, e entre essas duas carbonilas tiver um oxigênio, aí a gente diz que essa função é anidrido. Tá certo? Carbonila, carbonila e o oxigênio no meio. Perfeito? Essa é a diferença de um ácido carboxílico e de um anidrido. Olha aqui, ó. Certo? Éster, ácido carboxílico. Então, partindo do ácido carboxílico, você pode ir para éster e pode ir para anidrido. Tá certo? E a amida? A amida é quando você pega o nitrogênio, aqui no lugar de um oxigênio, você usa um nitrogênio. Isso é uma amida. Tá certo? Aí, pessoal, a gente falou agora há pouco tempo sobre a amida, né? A amida, que é um composto carbonilado, mas que também tem em sua cadeia ligado um grupo, um nitrogênio, tá certo? Então daqui a gente já vai na primeira diferença, beleza? Qual a diferença de amida para amina, né? Amida é quando você tem um nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila. Quando vocês virem isso numa cadeia carbônica, você já sabe que essa função é amida, com D. Beleza? A amina, ela não tem carbonila. A amina é o nitrogênio ligado diretamente a um carbono comum, a um carbono saturado, a um carbono da cadeia. A amida, com D, o nitrogênio está ligado ao carbono da carbonila. Como está mostrando aqui, ó, o carbono, a amina, no caso aqui o nitrogênio, ligado ao carbono da carbonila. A amina, com N, é o nitrogênio ligado a um carbono comum da cadeia.
tá certo? Daqui a pouco a gente mostra a imagem lá a imagem em duas dimensões. E qual é a diferença da amina para o nitrocomposto? Eu deixei aqui outra amina para vocês sempre compararem e observarem a diferença. O nitrocomposto, a diferença da amina com o nitrocomposto é que no lugar do hidrogênio você coloca oxigênio e faz isso, ó. Tá certo? Ó, oxigênio, oxigênio, tá certo? E um desses oxigênios aqui, uma dessas ligações, você põe uma dupla, tá certo? E aqui você bota também outra dupla, elas ficam intercalando aqui, quebrando e formando aqui essa ligação, tá certo? Então, o nitrocomposto é quando você tem um nitrogênio ligado a dois oxigênios, tá certo? A dois oxigênios, sem nenhum hidrogênio aqui, tá bom? Amina é quando você tem simplesmente um nitrogênio ligado à cadeia carbônica, tá certo? E amida, com D, é quando tem o nitrogênio ligado à carbonila. Perfeito? Então, nitro, esse grupo nitro, que dá o nome de nitrocomposto, ele tem que ter na sua cadeia NO2, ou seja, nitrogênio ligado a dois oxigênio. E esse grupo precisa estar ligado à cadeia carbônica. Ok? Então, só revisando, amina, o nitrogênio ligado à cadeia carbônica, simplesmente assim, tipo como a hidroxila. Lembra que a hidroxila era só OH ligado à cadeia e a função dizia que era álcool? Pronto. A amina é simplesmente o nitrogênio ligado ao carbono, tá certo? Que obviamente vai ter os seus hidrogênios aqui ligado a ele. Amida, com D, é quando tem o nitrogênio. Se tiver um nitrogênio ligado a uma carbonila da cadeia, a gente diz que é amida, com D. Vamos ver aqui na imagem. Olha aqui embaixo a amida, que tem a carbonila, e ligado ao carbono da carbonila um nitrogênio. Tá certo? Agora, olha o nitrocomposto. O nitrocomposto é quando tem o grupo nitro, ou seja, nitrogênio ligado a dois oxigênio. E esse grupo vai estar ligado à cadeia carbônica. Se na cadeia carbônica tiver um grupo nitro desse, a gente diz que ele é um nitrocomposto. Amina. Amina é quando tem qualquer nitrogênio. Pode ser um nitrogênio terciário, primário ou secundário, não importa. Se esse nitrogênio estiver diretamente ligado à cadeia carbônica, a gente diz que é uma amina, tá certo? E ainda tem aqui a nitrila, né, pessoal? A nitrila é quando tem um grupo aqui, ó. Esse aqui a gente lembra muito do grupo do cianeto, né? CN, ok? Quando você tem um grupo C, tripla N, aqui você está mostrando, você está vendo só o carbono e o nitrogênio. Mas você não está enxergando que aqui tem uma tripla ligação. Então, se você tiver um carbono ligado a uma tripla ligação com o nitrogênio, diretamente à cadeia carbônica, a gente diz que é um grupo nitrila. Deixa eu mostrar como é que funciona a nitrila. A nitrila é isso aqui, gente, ó. Você pegar aqui, ó, botar uma dupla aqui, ó. Dupla, tripla. Opa, eu transformei aqui no oxigênio. Vou botar um nitrogênio, nitrogênio. E aqui eu botei uma tripla. Vou consertar aqui. Dupla, tripla. Pronto, consegui. Então aqui, ó, perceba que quando você tem uma tripla ligação, deixa eu só aumentar aqui. Quando você tem uma tripla ligação ligado à cadeia carbônica, perceba, ó, carbono, tripla, nitrogênio. Esse azulzinho é o nitrogênio, não é oxigênio não, certo? Carbono, tripla, nitrogênio. E esse CN aqui, que é o grupo nitrila, tá certo? Que é o grupo que vai estar ligado à cadeia carbônica, vai nos dar a função nitrila, tá certo? A função que a gente vai chamar aqui é nitrila, tá? Olha aqui embaixo, CN, C tripla N. Aqui tem uma ligação tripla entre CN. Se ele estiver ligado à cadeia carbônica, a gente diz que a função é nitrila. Ok? E ainda tem outra função que a gente pulou da oxigenada, que é o éter, né? A gente falou em outras aulas. Éter nada mais é, pessoal. A gente pulou aqui. Éter nada mais é do que uma cadeia
carbônica que tem no meio um oxigênio entre dois carbonos. Ok? Entre dois carbonos, assim, ó. Ok? Se você tem um oxigênio entre dois carbonos, isso é um éter. Ok?